24º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental. Sou Fabiano Melo e ao meu lado está o professor Delton Winter Carvalho, que é professor dos programas de mestrado e doutorado da Universidade do Rio do Vale dos Sinos, a Unicinos, no Rio Grande do Sul. Professor, alegria recebê-lo aqui no nosso canal do Planeta Verde no YouTube. Eu gostaria de bater um papo inicialmente com relação ao tema da sua palestra, que versa sobre eventos climáticos extremos. Queria a sua abordagem da sua palestra. Primeiramente, Fabiano, é uma satisfação estar aqui contigo, nesse canal prestigiado já. O direito dos desastres, ele é uma resposta a eventos extremos. Ele é o diagnóstico feito pelo direito e pela ciência no mundo de que aquilo que era dano ambiental nas décadas passadas e no início do direito ambiental, hoje são eventos extremos, pelo desenvolvimento tecnológico, o agravamento das atividades econômicas, a intensificação das mudanças climáticas. Então, o direito é um dos sistemas que também tem que participar desse processo de mitigação e de adaptação climática e a evolução e os acidentes industriais. A atuação do direito é justificada porque os desastres, por vezes, desastres climáticos, por vezes são tratados como se fossem eventos naturais. É chamado, inclusive, de desastres naturais. Quando, na verdade, o que produz um desastre como tal é a vulnerabilidade. Se há uma grande inundação, se não houver uma cidade no local dessa grande inundação, dificilmente ele vai ser tratado como tal, como um evento extremo. Então, a grande questão de se trabalhar e o papel do direito é reduzir vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resiliência, a capacidade de resposta das comunidades. Então, existem comunidades, por exemplo, na África do Sul, que são infinitamente mais vulneráveis do que comunidades em outros países desenvolvidos. Então, a grande questão por detrás de um desastre, seja ele climático, seja um acidente industrial, é a vulnerabilidade. Então, o direito dos desastres, ele faz um diagnóstico dessas vulnerabilidades e tenta reduzi-las no preventivo e no precaucional, e após a ocorrência dele, tenta enaltecer a resiliência e a alteração de comportamentos para evitar futuros eventos como esse. Então nós temos aí uma gestão dos riscos no direito dos desastres. Perfeito. Essa é o cerne do direito dos desastres. O direito dos desastres, ele é permeado, a identidade dele, a autonomia dele é marcada pela gestão do risco, como tu bem mencionaste. É um círculo. Todas as fases do desastre, prevenção, resposta de emergência, compensação e reconstrução, todas elas devem ter o caráter de gestão de risco. Então, mesmo a reconstrução de uma comunidade afetada deve levar em consideração evitar que novos desastres ocorram. Deve ser uma reconstrução levando em consideração o que ocorreu no passado, aprendendo e evitando que novos eventos ocorram. Então, nos desastres, nos eventos e no direito dos desastres se diz sempre que o que se busca no final do círculo é uma nova normalidade. Dificilmente após um desastre tu vai manter a velha normalidade. A cidade não será mais a mesma, ela tem que ser melhor, ela tem que ser mais resiliente. Isso envolve ordenação do solo, ocupação de áreas de preservação permanente, ou seja, evitar que elas ocorram por evidente, porque as áreas de preservação permanente têm uma relação direta com inundação. Então é exatamente nesses pontos que esse direito autônomo e muito específico, ele dialoga com o direito ambiental, ele dialoga com o direito urbanístico, ele dialoga com o direito das mudanças climáticas, ele dialoga com o direito de propriedade, chamando atenção para a necessidade de se evitar desastres, para que eles não ocorram, e sempre levando em consideração os fatores humanos. Mesmo que eu tenha uma inundação, um excesso de chuva, mesmo que eu tenha vendavais, é a vulnerabilidade que produz, é a vulnerabilidade que coloca residências em áreas de risco. Ou seja, tu sempre tem algum fator social que
tu pode reduzir vulnerabilidade a partir do direito. Professor, para o nosso público aqui, o que seriam vulnerabilidades? Perfeita pergunta. Vulnerabilidades são fragilidades de uma determinada comunidade. Ou seja, por uma questão de desigualdade social, por uma questão de ocupação desordenada do solo, inúmeras pessoas no Rio de Janeiro, por exemplo, ocupam áreas, não só no Rio, mas no Brasil inteiro, mas o Rio de Janeiro é um case importante. Ocupam áreas de risco onde ocorrem deslizamentos, como nós temos excesso de chuvas. Isso é uma vulnerabilidade física, porque o solo no Rio de Janeiro tem essas características, mas, sobretudo, uma vulnerabilidade social, que as pessoas, não tendo outras áreas para ocupar, acabam ocupando de forma irregular essas áreas. Perfeito. Nós temos aí já uma base normativa, né, legislação, para o nosso público poder acompanhar, poder se aprofundar sobre o direito dos desastres. Qual é a legislação? A legislação base para direito dos desastres é a 12.608 de 2012, que é a Lei de Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Ela é a base. Ela, inclusive, nos primeiros artigos, já estabelece que toda interpretação deve ser uma interpretação dialogando e comunicando com mudança de clima, com ordenação do solo, com política de biossegurança, com o princípio da precaução. Ou seja, ele é um ramo do direito que necessariamente tem que dialogar com outras áreas, inter e transdisciplinarmente. Então, essa é a legislação base, mas eu também, se for um desastre climático, vai dialogar com a Política Nacional de Mudança do Clima. Se for um desastre de ordem urbanística, vai dialogar com os planos diretores do município. O grande foco do tratamento que nós demos para essa área no Brasil é a ordenação do solo. Por quê? Porque, estatisticamente, os maiores danos que nós temos são com inundação. É o desastre que mais afeta patrimônio e vidas no Brasil. Então, esse tipo de desastre, o Brasil usou a estratégia de ordenação do solo. Então, os municípios ganharam um protagonismo enorme, ou seja, gestão local da ocupação das áreas de risco. Então, essa legislação é uma legislação que foca muito na ordenação do solo, no controle e evitar a ocupação de áreas de risco pelos E como está a implementação da política nacional, o papel dos municípios nesse sentido? Perfeito. Tem um problema central na execução dessa legislação. Toda a base, como ela estabelece ordenação do solo, envolve planos diretores, mapas de risco, toda essa cadeia deveria ter início estabelecendo o que é um desastre. E a lei determinou que fosse regulamentado um cadastro nacional de municípios afetados por desastre. Essa lei de 2012 até hoje não foi regulamentada, né? Então, hoje, não estando regulamentada a lei federal, há um problema muito sério de eficiência, de eficácia desses artigos que estabelecem que, por exemplo, um plano diretor necessariamente tem que levar em consideração o plano de bacia hidrográfica. Que não dialogam normalmente, né? Que não dialogam normalmente, porque um é regional, tem questão hídrica, e o outro é de ocupação do solo, Câmara de Vereadores, e o outro é de ordem mais científica, mais ambiental e regional. Então, só que o começo, esse artigo, por exemplo, é um artigo que começa assim: os municípios cadastrados no Cadastro Nacional deverão usar o plano de bacia e internalizar ele no seu plano diretor. Então, isso deveria ir para uma Câmara de Vereadores, deveria ser remetido, e lá, pelo Estado de Direito, deveria ser metabolizado como isso vai ser gerido. Quais alterações os vereadores farão no plano diretor, mas tem que levar em consideração o plano de bacia. Como tu não regulaste, como não houvesse um processo de regulamentação por decreto federal dizendo que tipo de desastre, quais municípios, quais são os critérios para um município entrar num cadastro. Como esse cadastro não foi criado, isso acaba dependendo muito da boa vontade política dos municípios. Da boa vontade política do prefeito, da Câmara de Vereadores. Ou existem municípios que estão adotando a política nacional. Mas por quê? Porque eles sofrem tantos desastres de inundações que eles se deram conta: a gente precisa fazer alguma coisa. Mas isso não é como deveria ser, top-down, de cima para baixo, né? Ou seja, se o município, mesmo que o município não queira adentrar nesses deveres,
deveria, em nível federal, o regulamento estabelecer os procedimentos. É que, na verdade, para elaborar um plano como esse, demanda recursos financeiros, conhecimento técnico, né, profissionais, e nós sabemos que nem todos os municípios, eu diria, até os planos diretores em alguns municípios com mais de 20 mil habitantes ainda não implementaram ou ainda não fizeram a revisão necessária que o Estatuto da Cidade obriga. Como lidar com isso? Né? E num momento como esse, né, com a ausência de recursos, entre outros aspectos? A tua pergunta é excelente, Fabiano. Eu geralmente respondo essa pergunta dizendo o seguinte: prevenção de desastres custa caro, envolve ciência, envolve capacitação de pessoas, envolve efetivamente muito dinheiro. Mas quando nós começamos a contabilizar as perdas, nós observamos que, na verdade, isso é investimento em resiliência, em menores prejuízos. Só para se ter uma ideia, há um estudo feito pelo governo francês junto com a Secretaria de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, que estima que com mudança climática, a pluviometria do já chuvoso estado do Rio Grande do Sul vai aumentar em 2030 de 5% a 10%. De 2009, novembro de 2009 a janeiro de 2010, só o Rio Grande do Sul teve perdas de 3,7 bilhões com eventos extremos, eventos climáticos extremos. Por que eu dou esses números? Esses números são importantes para que nós, mesmo com recursos escassos no país, essa é uma linha, essa é uma cota, essa é uma área de investimento importante. Porque se nós não fizermos ela preventivamente, nós teremos que fazer na resposta. Que diga os eventos como Mariana, como Brumadinho, que inclusive é objeto da sua palestra, né? Os casos nós tivemos. Gostaria que você fizesse então uma interface da sua fala com os eventos que nós tivemos aqui nesses dois municípios. Municípios, na verdade, não, né? Em toda Minas Gerais e passando aí para o Espírito Santo, no caso de Mariana e no caso de Brumadinho, né? Ainda até o São Francisco, né? Você mostra a complexidade, a extensão, né, do problema. São perdas catastróficas, né? O paralelo é muito simples de ser feito. Assim como os eventos climáticos, nós temos uma vulnerabilidade também nos eventos industriais. A vulnerabilidade é um pouco diferente. Eu chamo de vulnerabilidade tecnológica. A fragilidade, que é o que eu venho chamando de vulnerabilidade, ela, nesses casos, ela vai decorrer da ausência de um fluxo adequado de informação. Então nós tínhamos, tanto em Mariana como em Brumadinho, uma série de documentos que eram exigidos. Plano de segurança de barragem, licenciamento ambiental, a licença ambiental, o plano de contingência, cheio de informações técnicas relevantes. Nenhuma delas foi suficiente, apesar de todas essas informações, foi suficiente para diagnosticar que um setor administrativo e um restaurante não podem ficar no caminho caso haja uma ruptura. No caso de Mariana, eu estudei bem, um artigo meu vai ser publicado nos Estados Unidos com esse dado. Mariana, o licenciamento ambiental, os planos de contingência apresentados, eles previam nos cenários, eles previam que a lama chegaria apenas até Bento Rodrigues, 2,5 quilômetros. Chegou a 700 quilômetros. Eu fui fazer o cálculo. Isso é um erro de 99,6% na magnitude do evento que poderia ocorrer. Ou seja, isso significa que não houve gestão de risco. Brumadinho, na mesma medida, a lama levou 2 minutos para chegar na área administrativa e no restaurante. O alarme não tocou porque ele estava exatamente localizado na zona de impacto. Ou seja, isso demonstra não só do setor produtivo, mas de todo o sistema fiscal, proteção ambiental, governamental, sociedade civil. Todo o sistema não foi capaz de atentar para aquilo que tu falaste muito bem, gestão de risco. Ou seja, estavam os documentos ali, as informações estavam ali, o caminho da lama era algo já estudado e não houve aquilo que os americanos chamam de awareness, risk awareness, ou seja,
consciência do risco. E é isso uma das coisas que o direito dos desastres vem chamar atenção. Sempre, em eventos que podem ser extremos, sempre tem que se ter uma conduta acautelar. Então, nesses casos de desastres, mesmo que a probabilidade seja baixa, eu tenho que ter medidas para pensar caso piores cenários ocorram. Perfeito. Professor, já que o direito de desastres é novo, eu gostaria das suas referências bibliográficas para o nosso público. Temos estudantes de graduação, pós-graduação, juristas, aqueles que querem aprofundar. Inclusive, eu queria que você indicasse as suas obras, os seus livros, que são referenciais, inclusive, conversávamos antes aqui, a importância dos seus livros. Muito obrigado, Fabiano. Eu tenho o Direito dos Desastres, que é um livro publicado pela Livraria do Advogado, em 2013. Tenho também o Desastres Ambientais e Sua Regulação Jurídica, que foi publicado em 2015 pela Revista dos Tribunais. Depois, com o professor Daniel Farber, nós organizamos uma coletânea de artigos de diversos professores do Brasil e do mundo inteiro, que é Estudos Aprofundados de Direito Ambiental, publicado pela APRES, editora APRES de Curitiba. E os livros, professor Daniel Farber, para quem lê na língua inglesa, tem uma série de estudos nessa área, um dos precursores nessa área do direito dos desastres, e qualquer livro dele referente a isso já são clássicos. Eu tenho já uma série de orientandos que já estão fazendo grande sucesso, a Fernanda Damasceno é uma, dentre vários outros que também estão escrevendo sobre Mariana, sobre Brumadinho, e, enfim, nós temos um grupo de pesquisa Direito, Risco e Ecocomplexidade na Unicinos, e temos produzido bastante sobre isso, Fabiano. E o que nós chamamos hoje a atenção das pessoas é que elas participem desse debate. É importante que as pessoas comecem a se apropriar desse direito, colocar lá o seu grão de contribuição para que isso realmente tome corpo. E o grande desejo de qualquer pesquisador nessa área é que eventos como esse não ocorram mais, ou se ocorrerem, sejam eventos de magnitude muito menor. Então essa seria a minha dica de bibliografia. Comece lá com os nossos livros, e lá tem muita bibliografia internacional, latino-americana e brasileira também, de pessoas que também nos influenciaram, que é a primeira geração de direito ambiental, que a gente tem muito respeito e muito orgulho de fazer parte desse evento como esse, e ser entrevistado por professores como Fabiano. Obrigado, professor. Bom, fica o convite a você para acompanhar as entrevistas que realizamos aqui no 24º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental.